Alguma vez a gente já parou para pensar que parece que estamos vivendo no piloto automático, sabe, repetindo os mesmos padrões dia após dia? A nossa conversa de hoje mergulha exatamente nisso. Como é que a gente pode se libertar desses programas subconscientes que acabam governando nossa vida e, no lugar disso, nos tornarmos os criadores conscientes da nossa própria realidade? É uma virada de chave, sabe? Sair da reação e passar para a criação. Para começar, olha só esse número, que pode até ser meio chocante. Pensa que, lá pelos 35 anos, 95% de quem uma pessoa é, seus comportamentos, suas reações, suas crenças, tudo isso está funcionando a partir de um programa subconsciente. É como se a maior parte da nossa vida fosse gerenciada por um software que a gente nem sabia que estava rodando ali, em segundo plano. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Pensa bem, o nosso corpo fica tão bom, tão treinado em certas rotinas e emoções, que ele simplesmente assume o controle e começa a fazer tudo sozinho. E o que sobra? Sobra para nossa mente consciente, aqueles 5%, a tarefa gigantesca de tentar mudar décadas de programação. Sem o jeito certo de fazer isso, é uma luta bem difícil. Então a pergunta é, como é que a gente chegou nesse ponto? Como essa programação de 95% se instala na nossa vida? Entender o porquê por trás do nosso piloto automático é o primeiro passo e é um passo crucial para a gente conseguir assumir o controle de volta. Olha, tudo começa quando a gente aprende alguma coisa nova. Lembra, por exemplo, de quando se aprendeu a dirigir? Cada ação, checar o espelho, pisar na embreagem, trocar a marcha, era um ato pensado, deliberado, com um objetivo claro. Exigia toda a nossa concentração. O cérebro estava ali, trabalhando a todo vapor, super engajado em analisar cada mínimo passo. Só que o cérebro é uma máquina de eficiência. Ele não quer ficar gastando essa energia toda para sempre. Então, o que ele faz? Ele cria atalhos. Vamos dar uma olhada na neurociência por trás de como o nosso cérebro programa esses pilotos automáticos para a gente. O que a gente vê aqui é uma passagem de bastão fascinante que acontece dentro do cérebro. No começo, o nosso córtex pré-frontal, que é tipo o nosso planejador consciente, está no comando de tudo quando a gente está aprendendo algo. Mas, com a repetição, essa tarefa é entregue para os gânglios basais, que é a parte do cérebro que funciona como o automatizador. É basicamente o cérebro dizendo: ok, já peguei o jeito, agora posso fazer isso aqui no automático e economizar uma energia. E isso tudo fica gravado, solidificado, através desse ciclo de 3 estágios. Primeiro vem o gatilho, que dispara o comportamento. Depois a rotina, que é a ação em si, já no automático. E, por fim, a recompensa, que reforça o ciclo todo. É o mecanismo de economia de energia do cérebro que trava nossos comportamentos, sejam eles bons ou ruins. E isso nos leva a uma escolha fundamental que a gente faz todo dia, muitas vezes sem nem perceber. Existem 2 estados básicos de ser que ditam a nossa experiência, o de sobrevivência e o de criação. A maioria de nós acaba vivendo preso no primeiro, enquanto nosso verdadeiro potencial para mudar está todo no segundo. Essa tabela aqui mostra a diferença de um jeito muito claro. Quando a gente está no modo sobrevivência, estamos funcionando à base de hormônios de estresse. O cérebro fica mais caótico e o nosso foco se limita a ameaças, problemas, coisas do passado. A gente vive reagindo ao que acontece ao nosso redor. Mas, no modo criação, a história é outra. Alimentado por emoções elevadas, como a gratidão, o nosso cérebro se torna mais ordenado, mais coerente. A gente deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a moldar a nossa realidade de dentro para fora. E aqui está o grande problema. Dizem que a maioria das pessoas vive em modo de sobrevivência cerca de 70% do tempo. Esse estado de estresse crônico suga toda a energia que deveria ser usada para o crescimento, para a reparação do corpo, para a criação de um futuro novo. Quando o corpo está o tempo todo em alerta máximo, simplesmente não sobram recursos para construir algo diferente. Ok, então, como é que a gente sai desse ciclo? Vamos agora passar do problema para a solução e apresentar uma estrutura bem clara e prática para uma mudança intencional. E qual é a fórmula para a mudança? É essa aqui, de forma bem simples e direta. É a combinação de uma intenção clara com uma emoção elevada. Não é só sobre pensamento positivo, não. É sobre alinhar a mente e o corpo para criar, de fato, uma nova realidade. Vamos destrinchar isso. A intenção clara é o pensamento, é o cérebro em ação, é o que se quer criar. Pense nisso como o sinal elétrico que estamos enviando para o universo. Mas só o pensamento não basta. É preciso da emoção elevada, que vem do coração. É o sentimento de gratidão, de alegria, como se o nosso desejo já fosse real. Esse sentimento é a carga magnética que atrai a experiência para a gente.
Quando o cérebro e o coração se alinham, a gente ensina para o corpo quimicamente como é o futuro. E com a repetição, esse novo estado de ser vira o novo programa subconsciente. Agora, vamos levar essa fórmula um passo adiante para o seu resultado mais poderoso. Como é que mudar o nosso estado interior pode de verdade remodelar o nosso mundo exterior? É aqui que a gente entra no poder fascinante do observador quântico. Essa é uma afirmação muito poderosa. Ela reforça a ideia de que é totalmente possível reescrever a nossa programação, tanto genética quanto biológica. Os genes são como interruptores de luz. São os nossos pensamentos e sentimentos que ligam e desligam esses interruptores. A gente não está condenado pela nossa herança genética. Isso nos leva a uma ideia da física quântica que é fundamental. Onde se coloca a atenção, se coloca a energia. Pensa na sua realidade atual, com todos os problemas e limitações. Ao focar nela o tempo todo, estamos alimentando essa realidade com a nossa energia, mantendo-la viva. O segredo é retirar a atenção, ou seja, a energia, dessa realidade antiga. Ao fazer isso, a gente permite que ela se desfaça, abrindo espaço para que algo novo seja criado. E é aqui que a transformação realmente acontece. Através do ensaio mental, o cérebro é fisicamente alterado. Para ele, não existe diferença entre uma experiência real e uma que foi imaginada de forma muito vívida. Esse processo instala o rádio neurológico, por assim dizer, e condiciona o corpo emocionalmente, preparando os dois para aceitar e viver numa nova realidade. E assim, a gente termina com essa pergunta poderosa. A ciência nos mostra que temos as ferramentas. A mudança de viver no piloto automático para se tornar um criador consciente da própria vida não é só um sonho, é um processo que pode ser aprendido. Então a questão final não é se é possível mudar. A questão é quem se escolhe ser.